Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Provérbios capítulo 28, versículo 23. A importância das repreensões é algo bastante repetido e enfatizado em Provérbios. Repreensões geram coisas boas na vida do homem. Nos corrige do nosso pecado. Nos leva a fazer a coisa certa. Nos oferece a oportunidade de arrependimento. Que bênção, então, poder ser repreendido e corrigir minhas falhas. Mas ao mesmo tempo, sabemos, são dolorosas. Ouvir uma repreensão não é fácil, nem agradável. E também é desafiador para a pessoa que vem repreender. E é especialmente sobre isso que quero falar nessa mensagem de hoje. A verdade é que a maioria de nós deseja ser bem visto pelos outros. A boa vontade, a boa estima das pessoas à nossa volta. Muitas vezes, nossas palavras e nossas ações para com os outros refletem essa nossa inclinação, nossa tendência de encontrar o favor delas. Muitas vezes, queremos muito agradar as pessoas. E dessa maneira, à primeira vista, repreender alguém não parece a maneira mais apropriada de ganhar o seu respeito, a sua amizade e a sua admiração. Mas um ponto importante colocado nesse provérbio é que a franqueza, a sinceridade, é mais bem aceita do que a mera bajulação vazia e sem sinceridade. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Agora pense um pouco sobre isso. Repreender alguém é algo carregado de desafios. A repreensão requer coragem. É muito mais fácil bajular outra pessoa ou elogiar outra pessoa do que chegar e confrontá-la quando ela está errada. Pense no profeta Natã, sua história com o rei Davi, quando ele precisou confrontá-lo, é contada em 2 Samuel capítulo 12. Deus encarregou aquele profeta de ir até o rei para expor os seus pecados. Foi necessário coragem da parte de Natã para cumprir essa tarefa. Davi era o rei, Davi tinha grande poder no seu pecado e para encobrir o seu pecado. Davi já havia providenciado a morte de Urias, o heteu. Se ele ficasse bravo com Natã, isso poderia custar a vida do profeta. Mas Natã foi, com coragem até Davi, confrontá-lo em seu pecado. Repreensão também pode ser dolorosa. Certamente tem pessoas que veem algum prazer em ficar apontando o dedo para a falha dos outros. Mas a verdade é que uma pessoa que tem consciência de suas falhas, ciente das suas deficiências, não vai encontrar prazer em confrontar o outro sobre suas transgressões e ainda gerar alguma tristeza para aquela pessoa. É doloroso repreender alguém que você se importa em especial. E o fato é que repreensões podem gerar problemas temporários. Aquele que é repreendido pode não gostar do remédio que lhe é oferecido, pode ficar bravo, pode atacar de volta, pode tentar justificar sua má conduta. O relacionamento pode ficar prejudicado. Quantos desafios! Mas tudo isso, será que é motivo para não fazer? A verdade é que Deus ordenou. Nós devemos nos submeter, então, ao que Deus fala sobre a necessidade de repreender outras pessoas, quando for o caso. Também a repreensão é uma demonstração de amor. Muitos textos deixam isso claro. E tem um muito marcante em 2 Coríntios capítulo 2.
quando o apóstolo Paulo fala de como era doloroso para ele repreender aqueles irmãos, mas que ele foi movido pelo amor para fazer aquilo. E Paulo fala, no versículo 4, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Uma repreensão é um ato de amor, no fim das contas. E também é um chamado ao arrependimento. O objetivo não é meramente punir o outro, mas é produzir uma tristeza que leva ao arrependimento. O próprio Paulo falou sobre isso também em 2 Coríntios, que ele sentiu certa tristeza em repreendê-los daquela maneira, mas ele disse que agora se alegrava porque eles foram contristados para arrependimento. Em 2 Coríntios 7, versículo 10, Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Repreensões francas, por um lado, são dolorosas, mas também são valiosas e uma responsabilidade que Deus deixou para os seus servos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.